Quem viu o convite lá na internet que eu fiz? Aí, amém. Salmo 42. E quem leu o Salmo 42 em casa? Amém. Salmo fácil de ler, gostoso, poderoso. E eu quero falar com você sobre esse salmo. Como é que nasceu essa mensagem? Essa mensagem nasceu alguns dias atrás. Eu já tinha meditado nesse salmo, mas ela nasceu de uma forma muito diferente. Deus falou comigo, eu lendo, e Deus me deu uma palavra nova e encheu o meu coração. E eu compartilhei essa palavra lá em Planura e vou compartilhar ela aqui hoje. E eu espero que encha também o seu coração, para a honra e para a glória do Senhor. Essa mensagem nasceu de uma experiência que eu tive esses dias atrás, numa sexta-feira. E eu vou contar rapidamente para vocês. Eu e a Andréia, a gente procurando casas para o Nasser e para a Bárbara, junto com o Raider e com a Lisandra. E a gente foi ver algumas casas e apareceu uma casa para a gente ver, e a Andréia foi lá ver a casa. E eu falei, meu bem, você não filmou nada, você não mandou nada para mim, você não tirou nenhuma foto. Ela falou, meu bem, não dava. Meu coração ficou tão apertado, eu não consegui. Chegando de viagem, nós fomos lá ver a casa. Algumas casas, e entre essas casas, uma casa. E aquela casa é de uma família que perdeu seus pais. Ali só tem os filhos. Os pais já não estão mais vivos. E quando eu cheguei naquela casa, o jardim estava atrapalhado, a casa suja, os móveis bagunçados, porta de guarda-roupa quebrada, coisas jogadas, sujas, teias de aranha. E aquela expressão daquela casa falou muito forte ao meu coração. Porque aquela casa queria dizer como que estava a alma daqueles meninos. Aquela casa representa a alma daqueles jovens que estão sozinhos, que perderam seus pais. Às vezes nós refletimos nas nossas coisas, nas nossas casas, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, aquilo que está vivendo a nossa alma, as crises que nós estamos passando. E aquela casa estava refletindo isso. E a minha alma ficou muito ruim aquele dia. Amargurada. Dolorida pelo que eu senti, pelo que eu vi, pela história que se passou. Não obstante, mais tarde, indo para a empresa, eu e um funcionário, nós tivemos uma discussão forte lá, porque ele estava meio exaltado e eu também não estava bem. Eu fiquei muito mal com aquilo, porque quando você discute, briga com alguém que você ama, e é essa consideração que eu tenho com ele, de amor, de amigo, eu fiquei mais mal ainda. Sabe aquele dia ruim? Você já teve um dia ruim assim, que você queria ter pulado ele do seu calendário? Foi isso que aconteceu. E não obstante, aquele dia tinha reunião do conselho, Raider. Eu falei, é hoje. Mas a reunião foi uma reunião tranquila. Porque tem dias que a nossa reunião, ela é abençoada, mas ela é tensa, porque nós temos que resolver problemas. Né? Ali chegam problemas, dos mais diversos problemas que você possa imaginar, e você não pode imaginar tudo que aparece ali. E a minha alma estava desse jeito. Meu emocional não estava bem. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre a alma. A nossa alma. O que a Bíblia fala sobre alma? A Bíblia não fala muita coisa sobre alma. Sobre alma e espírito, ela fala bem mais sobre espírito. Mas ela fala bem pouco sobre alma. E eu vou tentar me desafiar aqui e falar um pouco para você sobre isso. E eu gostaria que você estivesse extremamente atento, porque vai valer a pena. Eu creio que vai valer a pena, porque estudando essa palavra aqui, eu fui muito edificado.
E eu acredito que o Senhor Jesus vai edificar a sua vida, porque nós clamamos ao Espírito que Ele esteja aqui para falar comigo e com você, e Ele está aqui. Então, cumpre a você abrir o seu coração e falar assim: Senhor, fala comigo. Que meus ouvidos ouçam a Tua voz aqui nessa noite. Amém? Vocês estão entendendo? Até agora? Então vamos lá, Neto. Me ajuda aí, Neto. Me ajuda aí. A Bíblia, lá em Hebreus 4:12, diz assim: que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, se tem como dividir alma e espírito, é porque são coisas diferentes. Algumas pessoas dizem que é a mesma coisa, algumas pessoas dizem que não é a mesma coisa. E eu não creio que seja a mesma coisa, e nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a nossa alma. Senhor Jesus, lá em Mateus 26:38, coloca aí. Mateus 26:38. Ele diz assim: a minha alma está abatida até a morte. Coloca aí, meu irmão. Às vezes eu estou errando aqui. A minha alma está profundamente abatida, triste, até a morte. Jesus estava falando com os seus discípulos, e ele fala assim: fiquem aí e orem, porque eu vou orar. E eles voltaram e pegaram os discípulos dormindo. Jesus estava passando, talvez, pelo seu maior momento de angústia, e eu vou ministrar sobre isso aqui daqui umas 2 semanas, no domingo à noite. Aquele momento de pressão, de opressão, os pecados do mundo inteiro estavam nos ombros de Jesus, e ele estava sendo levado à morte, e ele fala: minha alma está profundamente triste. Jesus sentiu o que nós sentimos. Quando você está angustiado, triste, você pode saber que Jesus passou por isso. Jesus te entende. Ele sabe do seu vale, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe da sua necessidade. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, versículo 7. Qual a diferença de alma, de espírito? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma coisa na Bíblia é espírito, fôlego, vida. A outra coisa é Espírito Santo. Não é isso? O Espírito Santo, nós vamos ver aqui que ele veio depois que Jesus foi. Jesus derramou sobre nós, isso aconteceu lá no Pentecostes, o Espírito Santo. Mas o fôlego de vida, ele é colocado em todos. E Eclesiastes diz assim, que o corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. Então esse espírito de vida, essa alma vivente, ela é do Senhor, o Senhor a recolhe. Ela não é enterrada. Ela volta para Deus. O que é a alma? Olhando de uma outra forma. Fôlego de vida todos nós temos. E a Bíblia diz que nós temos por um tempo, que o Senhor vai recolher esse fôlego de vida. Nós passamos. Mas existe uma vida eterna. E essa vida é espiritual. E essa não vai acabar nunca. Certo? Então, o que seria a nossa alma? Eu creio, existem algumas teorias, mas eu vou dizer para vocês o que eu entendo e o que eu creio, que cada um tem uma identidade, e a nossa alma tem tudo a ver com a nossa identidade. Algumas pessoas são mais alegres, algumas são mais tristes, algumas têm dons, talentos. Isso não depende de você ser crente ou não, de você ser salvo ou não. Isso é dom de Deus.
Isso é dom de Deus. Mas ninguém se repete. Nós vivemos num mundo de 7 bilhões de pessoas e não existe uma identidade repetida. Não existe um olho igual. Não existe uma digital igual. Você foi feito única e exclusivamente do jeito que você é. E você é o que você é porque o Senhor quis assim. Nós podemos desenvolver, nós podemos melhorar, nós podemos estudar, mas algumas coisas nós vamos carregar a vida inteira, porque são nossos, são trejeitos nossos. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando cheio de mania, não vai? Ou é só eu? A gente vai ficando com as manias. Você não sabe, né, Israel? Não, você tem mania desde novo. A gente vai ficando cheio de mania. São os nossos trejeitos. Eu estava conversando hoje com uma pessoa e falei assim, porque o fulano é sistemático. Não é? Hoje quase não tem gente sistemática mais. Antigamente a gente chegava assim, a pessoa olhava para a gente ficava até com vergonha de olhar para ela. Parece que ele era tão assim, tinha tanta autoridade ou tão bravo, não sei. A gente ficava até... Hoje parece que isso acabou, muito pouco a gente vê isso. Mas algumas pessoas ainda são assim. Isso faz parte da nossa identidade, daquilo que você foi criando no decorrer da sua vida. Mas e o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma promessa cumprida lá em Pentecostes. E Jesus disse assim, quando eu for, eu derramarei sobre vós o Espírito Santo. Deixarei com vocês o Espírito Consolador. Se não me engano, é lá em João 14, 15, por ali. E Ele está comigo e com você hoje aqui. E hoje nós somos sacerdotes. E nós nos apresentamos a Deus como sacerdotes. E o Espírito de Deus está em nós. Antes Ele vinha só sobre os profetas, sobre os sacerdotes, mas hoje Ele vem sobre mim e sobre você. Porque o Senhor rasgou o véu, o Senhor nos deu autoridade, nos deu liberdade. Nós somos livres para acessar o Santo dos Santos, o altar do Senhor. Não há ninguém que chegue na presença de Deus em arrependimento, que o Senhor o recusará. Todas as pessoas que chegarem ao altar do Senhor em arrependimento, em nome de Jesus, o Senhor os recebe. Porque nós temos autonomia, autoridade em nome de Jesus para adentrar ao Santo dos Santos. Porque Jesus pagou o preço por mim e por você. Amém? O Espírito Santo lá no Velho Testamento, ele vinha muito especificamente. A gente vai ver o Espírito Santo, por exemplo, sobre Bezalel. Deus enviou o Espírito Santo sobre Bezalel e ele teve o dom de artífice para construir a arca. E aquilo foi uma situação muito especial. Deus o encheu com o Espírito. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver ele sendo enchido pelo Espírito, levado pelo Espírito. Deus se manifestava sim, o seu Espírito Santo sim, mas ele não estava em todas as pessoas como nós temos hoje. O Espírito Santo age de uma forma diferente hoje. Salmo 42. Vamos ler juntos? Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti na terra do Jordão, no Monte Hermon e nos outeiros de Mizar.
um abismo, chama outro abismo. E ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor durante a noite me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos ler o 43, que faz parte desse 42. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és, ó Deus, da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia-me a Tua luz e a Tua verdade para que me guiem, e me levem ao Teu santo monte, e aos Teus tabernáculos. Então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Alguém aqui sabe o nome dos filhos de Corá? Esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá. Eu estou dando duzentão aqui para quem souber o nome de um dos filhos de Corá. Não olha na internet, não. Duzentão. Quinhentão. Ninguém sabe, nem eu sabia. Alguns salmos são escritos pelos filhos de Corá. Salmo 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Depois nós vamos lá para frente, do 84 ao 88. Muitos salmos foram escritos pelos filhos de Corá. E aí eu comecei a pesquisar por que a Bíblia fala os filhos de Corá e não fala os nomes deles. Vocês já pensaram nisso? Você já pensou, Cris? Por que esses meninos não são relacionados aqui? Por que, Rádia? Por que fala o nome do pai deles e não fala o nome deles? Tem uma história por trás disso, e eu vou contar um pouco dessa história, e nós vamos andar na palavra aqui, daqui para frente. Os filhos de Corá, eles eram levitas. Os levitas eram separados para o serviço. Eles eram porteiros, eles eram cantores, músicos. Eles foram ungidos para servir no tabernáculos. Porém, eles não tinham o serviço do sacerdócio. O sacerdócio, ele estava com Arão, com a linhagem de Arão. A linhagem sacerdotal estava com Arão, mas a linhagem dos levitas estava com os coraitas, que eram os filhos de Corá e toda a família de Corá. E eram 4 gerações de levitas. Vem Êxodo 6, 24. Coloca o nome dos meninos aí. Êxodo 6, 24. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Gente, eu não sabia nem que existiam esses nomes desses meninos na Bíblia. Mas a Bíblia fala que esses são os filhos de Corá, que escreveram esses salmos. Esses jovens carregam um drama familiar. Quem foi Corá? Corá é Coré, lá na Bíblia. Abra a sua Bíblia em Números 16, 30. Meu pai falava que eu era um contador de histórias. Eu gosto de contar história mesmo. Elas gravam a nossa alma. 16:1 até o versículo 30. Nós não vamos ler isso aqui. O que aconteceu com Corá?
Certo dia, Coré, mais alguns chegaram a Moisés e falaram: Moisés, por que que nós não apresentamos os sacrifícios como sacerdotes? Nós fomos consagrados, nós somos ungidos, nós fomos dedicados, nós jejuamos, nós fazemos toda a obra. Por que nós não podemos fazer o sacerdócio? E ele levantou uma rebelião com vários homens, 250 homens se levantaram e fizeram uma rebelião contra Arão e contra Moisés. A Bíblia diz que Moisés cai com o rosto em terra e fala: amanhã de manhã nós iremos nos reunir, o Senhor vai falar conosco. Em tal lugar, assim, lá no meio do arraial. No outro dia de manhã, Moisés foi ao meio do arraial e aqueles homens rebeldes não foram para o meio do arraial. Eles ficaram nas suas tendas, na porta das suas tendas. E Moisés disse assim: olha, separem os que estão com Corá, e os que não estão, venham para cá. Porque se o Senhor não fizer alguma coisa inaudita, que ninguém nunca viu, nunca ouviu, se a terra se abrir e engoli-los, é porque o Senhor está aqui. E quando eles estavam separados, a terra abriu e engoliu aqueles homens, e a Bíblia diz que morreram 250 homens. Todos que estavam com ele morreram engolidos pela terra. A terra fechou e nunca mais se ouviu falar deles. Mas no outro dia de manhã, mais uma turma começa a murmurar, fala mal de Moisés, fala mal de Arão. E deixa eu dizer uma coisa para você: a murmuração para o diabo, ela tem a adoração para Deus, tem a mesma força a murmuração para o diabo. O que o diabo mais gosta é da murmuração, é de gente reclamona, gente insatisfeita, gente que fala da vida do outro. Eles se levantaram e a Bíblia diz que Deus mandou uma praga e morreram 14.700 pessoas com essa praga. A Bíblia diz que Deus iria exterminar todos, mas Moisés interveio, fez um sacrifício, pedindo perdão, pedindo para que Deus levantasse a praga, e Deus levantou a praga, mas mesmo assim morreram 14.700 pessoas. Então 14.700 mais 250, 14.950 pessoas morreram. Quase 15.000 pessoas morreram por causa da rebeldia de Corá. Esses jovens, eles não seguiram o seu pai. Eles preferiram servir a Deus, fazer a coisa certa. Eles preferiram honrar ao Senhor. Eles não concordaram com a atitude do pai deles. Eles não morreram, porque eles estavam do outro lado. Olha que interessante isso. E agora esses meninos escrevem alguns salmos, e se você quiser voltar lá e ficar no Salmo 42, pode deixar lá que nós vamos usar mais. Alguns salmos, e o primeiro salmo que ele escreve aqui, ele está abrindo a sua alma. Ele está falando da sua dor, de como ele estava se sentindo. A Bíblia não fala que é por isso, mas eu imagino que o que havia acontecido aqui com seu pai, o legado que o pai deixou marcava a sua história no meio do povo de Deus. Porque pensa num povo bom, é o povo de Deus, mas pensa num povo custoso. E lá não era diferente. Esses meninos agora estão passando por uma aflição. Vocês já viram que os lutos vêm, as dores vêm, os problemas vêm, as pessoas vão embora, mas os problemas ficam na nossa casa. Quando a gente vai enterrar alguém, todo mundo vai embora para suas casas, mas o nosso luto continua.
Quando a gente tem algum problema diferente, uma doença, alguma coisa, as pessoas vêm, oram com a gente, abençoam, mas vão embora e o problema continua. A dor é nossa. É ou não é? A dor é nossa. A dor é individual. O problema foi resolvido, aquela turma morreu, mas agora esses meninos estão carregando um fardo que não é deles. Vamos entender um pouquinho mais, vamos andar no Salmo 42, eu queria que você andasse comigo aí. Eu tenho 29 minutos, é isso, meu irmão? É, né? É isso aí. Então eu vou terminar em menos, se Deus quiser. 20 minutos eu estou terminando. Salmo 42. Vamos ver o desabafo da alma desses meninos. Como suspira a corça pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Esses jovens, esses meninos eram apaixonados pelo Senhor. Eles sentiam até o cheiro de Deus. Eles tinham prazer na presença, eles suspiravam. Você já viu quando a gente é jovem, está apaixonado, a gente vai... Chega a doer, né? Você riu, ele é meu irmão, é isso mesmo. Esses meninos suspiravam na presença de Deus, eles eram apaixonados pelo Senhor. E eles começam esse salmo declarando esse amor, essa vontade, esse desejo de estar na presença do Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Sede. Querido, você tem sede do Senhor? Gente, eu tenho visto uma turma tão preguiçosa na igreja, me perdoe, meus irmãos. A preguiça é um negócio do diabo. É do diabo. Se você está com muita preguiça, cuidado. Talvez você esteja sendo instrumento do diabo. Preguiça de trabalhar, preguiça de vir à igreja, preguiça de agradecer. Olha o desejo desses meninos. A minha alma tem sede de Deus. Quando eu irei e me verei? Quando eu irei perante a face de Deus? Mas no versículo 3 ele já diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Sabe, uma noite de sono, perdida em lágrimas, em dor e angústia, é uma noite muito longa. E talvez seja uma noite inesquecível. Se você já passou por isso, você vai me falar, é inesquecível. Esses meninos estavam falando o seguinte: olha, eu tenho chorado às noites, meu coração tem sido ferido, e os meus inimigos ainda dizem para mim: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Lembro-me dessas coisas. Eu imagino que as pessoas agora, por eles serem filhos de Coré, estavam boicotando eles. Eles agora não podiam mais conduzir o povo, porque as pessoas não estavam mais aceitando eles. Eles estavam carregando uma maldição do Pai sobre a vida deles. E eles estavam sentindo muito isso, porque eles não tinham culpa do que estava acontecendo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eles tomaram o partido certo, eles escolheram o lado bom, eles escolheram a melhor parte, eles escolheram honrar o Senhor. Mas agora aquelas pessoas estavam perseguindo eles e não deixavam eles conduzir o povo mais à casa do Senhor, com músicas, com canções, com danças, entre o povo de Deus. Versículo 5, ele diz assim:
Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele se derrama diante do Deus. E ele fala: Senhor, está difícil. A minha alma não está suportando mais esse peso. E ele faz uma oração: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Ah, queridos, tem uma coisa que restaura a alegria da gente, é lembrar aquilo que o Senhor fez por nós. É lembrar da sua bondade, é lembrar dos seus milagres nas nossas vidas, é lembrar de quando Ele estendeu sua mão e nos levantou. Sabe, quando você estiver com a alma abatida, não olha para o problema, mas olha para o Deus que te levanta, olha para o Deus que te sustenta, e Ele olha para aquele, Ele faz essa oração, Ele fala: eu lembro disso. Senhor, ouve a nossa oração, lembra de nós quando nós estivermos angustiados, e que a nossa memória não se apague de lembrar dos milagres do Senhor, de lembrar da bondade do Senhor, de lembrar da misericórdia do Senhor conosco. É isso que o salmista está falando aqui. Eu lembrava do Senhor. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Sabe, queridos, um pecado chama outro pecado. Uma mentira chama outra mentira. Um problema chama outro problema. O pai deles fez o que fez, e agora eles estavam tendo que resolver problemas. Eles não tinham nada com isso, mas as suas famílias estavam sendo perseguidas, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo afastados da comunhão, da igreja, da adoração, do trabalho. Eles estavam sendo privados, e os seus amigos agora eram inimigos, e criticavam ele, falando assim: ei, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Um abismo chama outro abismo. Nós precisamos prestar atenção na palavra de Deus. Mas ele diz assim: contudo o Senhor, versículo 8, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Queridos, nós não podemos esquecer que a misericórdia do Senhor renova todas as manhãs. E eu tenho sido tão grato pela bondade do Senhor, não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é. Lá em casa tem um pé de jabuticaba lá, que deve ter umas 100 e poucas jabuticaba. Gente, comer cada jabuticaba daquela ali e saber que Deus está cuidando de nós é delicioso. Provisão de Deus. Ah, mas aquilo te sustenta? Não, mas aquilo dá um prazer tão gostoso. Ver aqueles pássaros cantando. Eu encho a lagoinha lá em casa, o tanquinho lá em casa, só para ver os passarinhos tomar água. Que prazer ver que Deus cuida deles e cuida assim também de nós. Mas o salmista continua: digo a Deus, minha rocha, por que se esquecesse de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Sabe, querido, você já questionou assim: Senhor, por que comigo? Por que comigo? Eu acho que todo mundo já pensou isso, né? Por que comigo? O salmista está falando assim: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Eu sou teu filho. Queridos, a Bíblia diz assim, que pode uma mãe esquecer do filho que mama, mas o Senhor não esquecerá de nós. Não é isso, Roberto? Amém, amém. Esmigalham-se os meus ossos, quando os meus adversários me insultam.
O que é insultar aqui? Você já viu aquelas piadinhas sem graça que as pessoas fazem para provocar a gente? Quando a gente está com a dor na alma, isso é um insulto. Não faz piada com os outros. Lá em Provérbios fala assim, não faça piada, e diz assim, fiz isso por brincadeira. Não brinque com pessoas que estão sofrendo. Versículo 11, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Versículo 5 do 43. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu acho que quando eu termino o Salmo 42 e o 43, isso aqui é uma oração, do fundo da sua alma, ele dorme. Já aconteceu com você de você estar orando de madrugada e dormir? E aí você acorda bem melhor? Já aconteceu? Ou só comigo? O Senhor trata a gente nas madrugadas. Ele fala assim no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Quando o Senhor te acordar de madrugada e você estiver com angústia na alma, ora até você dormir. E o Senhor vai te dar refrigério na sua alma. Passe por essa experiência. Passe por essa experiência. Esses meninos estavam pagando o preço de uma conta que não era deles. E eu quero fazer aqui 3 considerações. Primeiro para os pais. 3 considerações para os pais. Não vá contra os princípios da palavra de Deus. Tem muitos filhos que não estão na igreja, porque os pais foram contra os princípios da palavra de Deus. E os filhos viram e começaram a desacreditar dos seus pais. Honre os princípios da palavra de Deus, porque os seus filhos vão olhar isso, vão enxergar isso, e vão crer no Deus que você serve. Honre os princípios da palavra de Deus. A sua espiritualidade não vale nada fora da vontade de Deus. Você pode ser um crentão, eu posso ser um crentão, mas se nós não andarmos na vontade de Deus, nos seus princípios, Deus não vai receber o nosso culto. Você está me entendendo? Diga amém aí, alô, alô? Quando a gente sai dos princípios da palavra de Deus, Deus não recebe o nosso culto. Coré saiu dos princípios da palavra de Deus. Ele tinha uma missão, ele era ungido para aquilo. E ele quis o cargo de alguém que não era dele. E ele se levantou contra Moisés. Gente, Moisés é a figura de Jesus no Novo Testamento. Moisés abre o caminho para o povo passar. Jesus é o caminho. Moisés levanta a serpente no deserto. Jesus foi levantado na cruz, morreu por nós, para sarar as nossas dores, para curar as nossas feridas, para nos salvar. E quando aquela serpente é levantada no deserto, as pessoas olham para ela, as pessoas são curadas. E quando nós olhamos para Jesus, nós somos salvos, nós somos curados. Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala ao seu amigo. E Coré teve coragem de se levantar contra um homem desse. Tem louco para tudo. Deu no que deu. Segundo conselho, não coloque fardos pesados demais sobre os ombros dos seus filhos. Não coloque fardos que os seus filhos não vão para carregar. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Se você não fizer isso, não faça isso, meu irmão. Não coloque fardos na vida do seu filho. Coloque bênçãos sobre a vida dele. A Bíblia diz que eles são flechas, você tem que lançá-los, você tem que prepará-los. Não colocar fardos. Colocar coisas que eles não podem carregar.
Talvez muitos dos filhos que não estão na igreja sentiram fardo demais. Nada pode, nada podia, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Não coloque fardos pesados demais. E o último conselho para os pais: cuidado para você não se perder no final. Coré já não era um menino, era um homem de lá seus 40, 50 anos pelo menos, porque os levitas eles serviam 25 anos, dos 25 aos 50 anos, depois eles aposentavam. Então Coré ainda estava servindo, então ele tinha menos de 50, mas não era um garoto mais, porque ele já tinha alguns filhos. E no fim da caminhada ele se perdeu. Vocês já viram gente assim, se perdendo no fim da caminhada? Nós tivemos uma reunião de casais lá em casa, nós falamos sobre os divórcios cinzas. O que são os divórcios cinzas? São aquelas pessoas que vivem 20, 30 anos casadas, 40 anos casadas. Está tudo bem, são amigos, mas separam porque não tem mais nada para viver junto. Vai um para um lado e outro para outro. Pessoas de 50, 60 anos. E nós temos uma legião de gente com 50, 60 anos se separando porque perdeu o sentido. Agora, ao invés de cuidar um do outro, eles não querem mais isso, eles querem viver a vida. Eles querem desfrutar, eles querem outras aventuras, eles não querem cuidar um do outro mais. Eles não se prepararam para ficar sozinhos, os filhos foram embora. E agora eles não sabem o que fazer. E aí eles descobrem que são infelizes. Porque a gente acha que a felicidade está no outro e a felicidade está dentro de nós. Você tem que aprender a ser feliz e fazer o outro feliz. Aqueles jovens carregavam a marca de um pai. Mas Deus se lembrou deles e colocou eles aqui na Bíblia. Esses meninos nunca imaginaram que eles estariam na Bíblia. Deus honrou esses meninos. Olha que coisa forte. O pai deles não pensou neles, mas Deus pensou. Deus olhou para aqueles meninos e falou assim: eu vou dar dom para eles, e eles vão escrever salmos, e eu vou colocar eles na Bíblia. E eles vão ser lembrados eternamente. Eles vão ser lembrados eternamente. Nós estamos falando deles aqui em 2025, 6.000 anos depois. Dos filhos de Corá. Dos filhos de Corá. Deus os honrou na Bíblia. Talvez a gente nunca tenha sabido o nome desses meninos, a não ser hoje. Mas Deus sabe o nome deles, e o nome deles está escrito no livro da vida. Sabe, queridos, o mais importante é isso. É a gente andar com Deus, e Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. Que coisa sensacional. Não é entre nós e as pessoas, mas é entre nós e Deus. Não era entre os filhos de Coré e Coré. Não era entre os filhos de Coré e aqueles homens que estavam perseguindo eles, mas eram entre os filhos de Coré e Deus. As pessoas estavam perseguindo eles, e eles continuaram fazendo a coisa certa. Continuaram fazendo a coisa certa. Sabe, queridos, eu vou encerrar aqui. Às vezes a gente acha que não tem ninguém olhando por nós. Tem momentos que é de tanta solidão, que a gente acha que não tem ninguém olhando por nós. E eu quero dizer que Deus olha por nós. A Bíblia diz que não tem filho órfão. Se Deus é o nosso Pai, não tem filho órfão. Ele é Pai. Talvez você tenha passado por, carregado ou carregue, lembranças da sua paternidade, da sua casa, da sua família, que te machucam. Lembranças de um relacionamento,
Talvez você foi maltratado num emprego, maltratado por alguém, você esteja sendo desonrado, você esteja sendo humilhado, maltratado. Talvez você esteja vivendo a experiência desse salmista aqui, e você esteja falando de vez em quando: Senhor, a minha alma, eu leio esse salmo e falo assim: Senhor, a minha alma também está abatida. Mas eu quero dizer para você nessa noite, de todo o meu coração, que há um Deus que vela por você. Jesus está presente sempre. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é bom, misericordioso. Ele não nos desampara. Ele está conosco sempre, diz o hino. Ele está conosco sempre, Ele está conosco sempre. Por onde quer que andares. Sabe, querido, eu quero que você lance no altar de Deus nessa noite o seu coração, as suas dores, as suas dúvidas, os seus medos, e descanse, porque o Senhor está te vendo. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Você crê isso? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Se você puder baixar, colocar o seu joelho no chão, faz isso. Se não puder, não tem problema não. Se você não quiser, não tem problema. Mas se você puder, faz isso. Coloca o seu joelho no chão. E eu quero que você faça uma oração muito sincera ao Senhor. Derrama a sua alma. Derrama a sua alma e entrega aí alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que te perturba, que tira o sono. Sabe, tem coisas que tiram até a nossa comunhão. A gente não consegue orar, trava a nossa vida espiritual. Fala para Deus: Senhor, quebra isso. Eu não quero carregar esse fardo. Esse fardo não é meu. Eu coloco no teu altar. Eu entrego nas tuas mãos. A palavra de Deus diz assim, que o fardo do Senhor é leve. Se esse fardo está pesado para você, ele não é do Senhor. Porque o fardo do Senhor é leve. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite aqui a nossa impotência diante das dores, diante dos medos, diante das decisões, diante das percas que nós temos. E muitas vezes a nossa alma treme, se abate, porque nós somos frágeis. Mas nessa noite, ó Deus, uma noite tão simples, nós queremos que seja uma noite marcante, poderosa. Nós queremos colocar no altar do Senhor a nossa alma, a nossa identidade, o nosso coração, aquilo que o Senhor nos deu, ó Deus, para servir ao Senhor e servir com alegria. Nós queremos nos derramar no teu altar e entregar as nossas dores ao Senhor. Eu sei que há pessoas, Deus, que têm sofrido com falta de perdão. Tem sofrido, Deus, porque não consegue deixar de pensar em alguma coisa que machuca muito. Às vezes, o simples fato de encontrar com a pessoa traz de volta toda a dor. Mas em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja passando na mente, no coração de cada um aqui nessa noite, fazendo uma obra poderosa, que só o Espírito Santo pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer, só o Espírito Santo pode fazer. E Ele está fazendo aqui conosco. Leva-nos em paz para casa. Nós queremos uma noite boa de descanso, guardados pelo Senhor, sabendo que o nosso Deus está no mesmo lugar que Ele continua, e que Ele continua, e que Ele vai continuar até a volta do Senhor Jesus, no trono.
Esse é o Deus a quem nós servimos, que nós amamos, que nós adoramos e que nós queremos consagrar a nossa vida. Obrigado, Deus, pelo sustento do Senhor. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos teus filhos, pela tua família, pelos pais, pelas mães que estão aqui. Que essa palavra, ó Deus, fique marcada no nosso coração, pelo que os meninos fizeram, mas que também fique marcado no nosso coração aquilo que nós não devemos fazer na tua presença. Toda honra e toda glória seja ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.